Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Você se inscreva lá no canal no YouTube e aproveite e assiste o programa A Bola Não Para, que aqui no canal de São Paulo tem reprises na terça-feira, 10 da noite, quinta às 15h30, sexta 17h15 e no sábado 21h30. Hoje vamos falar do lado mental dos atletas, parte psicológica, mentalizar, uma coisa importante, ainda mais 2020 agora, Jogos Olímpicos, né? A cobrança para cima dos atletas, a gente mesmo da imprensa acaba pisando na bola, acaba acompanhando as modalidades em cima do lance, e aí a gente cobra muito o resultado, o torcedor da mesma maneira, só aceita medalha de ouro, não aceita outra coisa se não for uma medalha de ouro, e o lado psicológico mexe bastante no atleta brasileiro, a gente sabe disso, já tivemos diversos exemplos. Nós estamos aqui com Herbert Coimbra, que eu conheço como Betão, já foi jogador de basquete, mentor de atletas, e vai falar a respeito dessa parte psicológica que é muito importante no desenvolvimento do esporte em si, não só para aquele que já está na fase adulta, mas também para os jovens atletas. Betão, prazer recebê-lo aqui no estúdio, aqui no programa Na Bola Não Para. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Fred. Prazer é meu poder participar novamente aqui do programa. Num novo formato, diferente daquele que você participou? Exatamente, mas o importante é ter o espaço para falar, levar essa mensagem, levar um pouco do que a gente vem trabalhando com os atletas, tanto de base quanto os profissionais, e mesmo aqueles atletas que são competidores, mas que têm o seu trabalho, outras profissões, mas que vão lá, pagam inscrição, que treinam regularmente, e a gente também trabalha com esse nicho aí de atletas. Legal. Mentor de atletas, o que você trabalha, o que você busca para aquele que está assistindo a gente e não conhece o seu trabalho, Betão? O que você trabalha fundamentalmente com os atletas, na cabeça dos atletas, que é uma parte fundamental, né? Tem gente que deixa meio de lado, fala que é só parte física e técnica. Não. A mente é muito importante, não só no esporte, em qualquer função na vida. Mas queria que você falasse o que você trabalha com relação aos atletas esportivos. Vamos lá. A gente trabalha a parte mental, comportamental, tá? E também estratégias de ações para preparação para treinos, para jogos, competições, dependendo da modalidade, e a rotina do atleta, porque é um combo. Eu coloco o processo de coach, porque eu sou certificado desde 2012, quando eu fui técnico, a minha carreira começou em 2012, eu me certifiquei para ter recursos. E antes de você, eu vou parar aí, mas vamos voltar um pouquinho. Você foi jogador de basquete, né, Betão? Sim, fui jogador profissional, tá? Dos 9 aos 38 anos, sendo 20 deles como profissional. Certo. Sou campeão brasileiro, joguei fora do país, joguei nos grandes clubes do Brasil com grandes técnicos. Sim. E quando eu encerrei a minha carreira, eu acabei passando por um processo de coaching que eu não conhecia direito, acabei caindo num processo de coaching, e isso me deixou claro qual o segmento que eu daria na minha vida. E foi ser técnico. E quando eu tive o primeiro convite para ser técnico de base em São Bernardo do Campo, chegou a hora de eu falei assim, eu quero ter algum recurso que a maioria não tem. E eu me certifiquei como coach. E eu comecei a implementar, porque eu tinha um laboratório vivo que eram as minhas equipes. Sim. E eu tive um sucesso muito grande. Os pais relatando que, meu filho está completamente diferente, ele está dormindo mais cedo, ele está acordando antes, está cuidando da alimentação. Os garotos chegavam antes do treino, às vezes meia hora, uma hora, e começavam a praticar habilidades, o grupo se uniu mais. Então, assim, foi um crescimento muito grande já no primeiro ano, tanto que eu recebi o melhor técnico da modalidade sub-15. E depois eu fui para o Palmeiras, implementei nos meus 2 times do Palmeiras, tive muito sucesso também. Depois eu assumi o adulto do Palmeiras, o profissional. E depois, quando eu saí do adulto, aquela loucura lá do Palmeiras, sabe como que é? Estreia era ano de centenário, né? E eu falei, eu atingi meu objetivo rapidamente, o mercado estava um pouco apertado. Sim. Falei, eu vou fazer alguma coisa diferente. Entrei numa mentoria particular e montei o projeto de coach esportivo. Só que, quando a gente fala de coaching, fica muito limitado em perguntas e respostas. E eu tenho muita coisa para agregar. Essa experiência como atleta e também o olhar de técnico. Sim. Então, a gente montou um processo que não fica só na pergunta e na resposta. Porque quando você está passando por uma sessão,
às vezes o atleta não sabe responder. Sim. Né? Que você é um questionador, né, Betão? Você vai questionar, você vai forçar o atleta até para você entender as necessidades, o que ele precisa, qual é o caminho a ser traçado. Mas você é um questionador, é isso? Exatamente. Né? A gente entende qual que é o momento do atleta e aonde ele quer chegar. Porque às vezes os atletas não sabem nem onde querem chegar. Sim. Né? Então a gente ajuda a formatar esse caminho. Então, através das perguntas, quando o atleta trava, a gente cita exemplos nossos, de amigos, de outros atletas, e aí dá a clareada na mente do atleta e ele fala, pô, isso serve para mim ou dessa forma não, mas pensando nisso eu posso fazer dessa maneira. E aí a gente vai criando uma estrutura de ações, semana a semana, porque o processo de acompanhamento é semanal, né? Então, tiveram atletas de alto nível que passaram aproximadamente, foi 1 ano e meio seguido, todas as semanas, mesmo nas férias, com um acompanhamento. Atletas voltaram para a seleção brasileira das suas modalidades ou foram convocados. Então, entra essa parte de coaching, entra a mentoria de ações e estratégias, entra também a PNL, que é a Programação Neurolinguística, que depois eu vou até aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? E isso é um combo que é um processo que é diferenciado. Legal. E aí, você, claro, vai ter essa avaliação do atleta em si, essa conversa, e você estava falando do coach, né? O coach esportivo ou coaching, né? Agora a gente tem diversos. Quando eu conversei com o Betão, não tinha tanta gente. Agora a gente tem mais gente assim. E o seu trabalho é diferente em relação ao que alguns apresentam, Betão? O que você pode falar a respeito? Porque cresceu-se, né? Muito, né? Não só o coaching empresarial, mas do lado esportivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Fred, o que eu tenho visto no mercado é muita gente querendo acompanhar atletas sem ter expertise na competição, na vida de um atleta, na rotina de um atleta. E eles batem numa barreira, num limite. Todo começo de ano, na primeira semana que eu atendo, quando eu volto de férias, aproximadamente de 25 a 30 atletas passam pela sessão experimental, na primeira semana. É uma loucura. Sim. Então tem atleta que está nos Estados Unidos, na Europa, espalhado pelo Brasil. Via Skype, via internet? Via internet, às vezes WhatsApp, Skype, Zoom. Tem vários aplicativos. Aplicativos que, graças a Deus, ajudam. Então isso é ótimo. Né? E alguns atletas, eles relatam, quando eu me apresento no começo da sessão e eu conto o meu histórico, eles falam assim, é muito bom que você disse isso, porque eu vejo que eu não estou falando com uma pessoa leiga, porque eu já tive conversas com pessoas que não tinham uma vida no esporte e não souberam direcionar, entender o que eu passava. Eles não sabiam que era estar num vestiário, numa pressão para entrar com 5, 6, 7 mil pessoas ali fora, mesmo que seja a favor. Sim. Porque às vezes a sua torcida pode também jogar contra, né? Impõe uma pressão muito grande. Sim. Então, tem um diferencial. E eu vejo no mercado poucos coaches ou pessoas que acompanham atletas que têm essa expertise. Existem, mas são poucos. Muita gente me procura, pedindo dicas. O que eu faço para acompanhar um atleta? Como eu começo impactando? Tem uma sequência de ferramentas. Né? O que eu posso fazer? É difícil falar numa ligação. Então, assim, eu já fiz até um grupo de mentoring para coaches, né? Com pessoas que eram do esporte e pessoas que nunca foram atletas. E a visão deles, assim, foi bem modificada. Porque uma escola de coaching ensina o básico. Não se aprofunda tanto. Então, é importante também, falando para profissionais que querem trabalhar com atletas, que se aprofunde, né, que seja mais especialista, porque senão vai ficar muito generalista e vai bater só na teoria. Entendi. E, Betão, a gente sabe que, principalmente no futebol, né, a gente que acompanha muito mais o futebol, que o atleta, um passa para o outro. Se é coisa boa, um conta para o outro. E coisa ruim também ele conta, viu? Isso aí não pega não, que é uma porcaria. Existe muito isso, o boca a boca, o pessoal que vai te indicando que um atleta já fez, já passou e procura você exatamente por causa disso? Sim. Na verdade,
até hoje, a grande maioria dos atletas foi porque acharam vídeos, ou os pais ou os atletas acharam vídeos na rede social, começaram a seguir e identificaram o tema, né? Falaram, eu sinto isso, eu vou conversar com esse cara. E aí me procurou, eu conversei, eu preciso disso. E aí tem a indicação, mas hoje com o marketing digital, a gente consegue também levar nossa palavra com vídeos, com as plataformas, divulgar porque, inclusive, esse ano de 2020, eu estou bem voltado a fazer cursos online para atingir um maior número de atletas de base. Eu quero muito trabalhar com atletas de base, porque é o futuro. Tem muito atleta que já está com muita coisa, com a forma de se colocar no esporte, não quer se abrir para o novo. Então a gente também precisa direcionar para os jovens, para ter essa mentalidade, para saber investir na carreira, porque o atleta brasileiro não sabe investir na carreira. Isso aconteceu na minha época, na minha geração. E hoje, quando eu encontro atletas que jogaram comigo, foram da minha modalidade de basquete, ou até outros atletas, eles comentam, Betão, eu acompanho você, se isso tivesse na nossa época, a gente tinha ido muito além, né? Tinha ido muito mais longe, e é uma verdade, porque não tinha isso, né? Você falou, né, de atletas que às vezes não aceitam as mudanças. Às vezes tem atleta que procura você meio para saber como que funciona e, na verdade, não quer realmente um trabalho de mentalização, algo para melhorar a parte psicológica. É muito mais uma curiosidade do que realmente pensar em modificação, Betão? Olha, a maioria, quando entra em contato, sabe que está precisando. Mas quando acontece uma conversa superficial... Eu tenho até, inclusive, eu passei para vocês um vídeo de um atleta... A gente vai falar no segundo bloco disso aí. De um atleta que ele deixa claro, eu nunca acreditei nisso. Né? E quando ele começa a ver o benefício que tem isso, porque você trabalha a mente do atleta, você através das perguntas ele começa a voltar o olhar para si, porque o mais difícil hoje é a gente conseguir parar, pegar um papel, uma caneta e colocar uma ideia, né? Isso para qualquer setor, ainda mais para o atleta. Então imagina o atleta tendo que sentar por 1 hora, se livrar de toda essa tecnologia que fica em volta e analisar como que está minha carreira, como que está minha vida, minha rotina. Eu estou me alimentando bem? Eu estou descansando bem ou eu estou jogando meu tempo fora? Né? Quais são os benefícios que eu estou tendo com certas ações, ou isso é um sabotador, está sabotando a minha performance, né? Então, quando ele começa a ter essa dimensão, ele entra em ação de forma assertiva, e a gente vai direcionando, sempre vai cutucando, e eu tenho um diferencial da maioria dos processos, que meu WhatsApp é livre, né? É um bônus que vale muito. Então, é até engraçado assim, porque às vezes meia-noite chega um toque ali de alguém que acabou de competir, que está muito nervoso porque não deu certo, ou que está muito eufórico porque foi muito bem. E a gente sempre, parabéns, controla, então calma, o que aconteceu, e vai ajustando, porque esse ajuste diário, ele vale talvez até mais do que uma sessão. Porque o dia a dia são pequenas ações, pequenos ajustes que a gente faz com o atleta, até de um treino da manhã para o treino da tarde, que às vezes acontece um atrito na parte da manhã e você acompanha, né, treinos, acontece um atrito com um técnico ou com outro atleta e ele leva para a tarde, e aí vira uma bola de neve. E quando ele traz isso, a gente faz, calma, isso é bom, isso é ruim, o que você vai fazer com isso? A gente ajusta e ele testa, deu certo, não deu certo, e assim segue para ele ter calma, ter assertividade dentro da rotina. Legal. Nós estamos conversando com o Herbert Coimbra, que eu conheço como Betão, que já foi jogador de basquete, hoje mentor de atletas. A gente está falando desse lado psicológico importante para um atleta ter um bom rendimento, bom desempenho, não só aquele atleta profissional, mas o atleta de base. Vamos usar um intervalo e já voltamos com A Bola Não Para aqui para você. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses.
Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, ou no site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Se inscreva lá, acompanhe o nosso programa A Bola Não Para através do canal do Fred Júnior no YouTube. Nós estamos aqui com o Herbert Coimbra, que é conhecido por mim, né, como Betão e por muita gente do basquete. Ele que é mentor de atletas. E a gente conversava, claro, antes para convidá-lo para o programa. E falou, Fred, tem um vídeo aqui que gostaria que você puder colocar na entrevista. Seria importante a gente falar. Então vamos ver esse vídeo e a gente vai falar a respeito. Vamos ver e ouvir o vídeo e depois vamos falar a respeito sobre esse trabalho que o Betão faz de mentalização com os atletas. So what did it feel like coming back after such a long day off? Did it feel different? You know, did you have to sort of acclimatize yourself in some way? What I did for that fight, I had a coach, mental coach. I never believed in that thing, before people tell me you need a mental coach. I was laughing, saying, man, I'm a fighter, man. I have a strong mind, I don't need that, When I got that fight, I was really heavy, it was 100 kilos, and confidence was down a little bit, started like that mental health thing, mental coach work with Coach Betão, thanks a lot, and results speak for himself. Look at him now. The opponent was telling some trash talk about me, say like I was a chicken because I couldn't fight him. Well, BJJ solves everything. Tá, então o Betão foi citado aí, né, pelo lutador. Quem que é esse lutador aí? Esse é o Cláudio Hannibal, que é do UFC. Do UFC. Ele faz parte do UFC, do card do UFC. Tá. E foi curioso esse processo com ele, porque faltavam 40 dias para essa luta. Tá. Como ele disse ali, ele estava 23 quilos acima do peso a ser batido. Uau. Ele estava 4 anos sem lutar, porque ele vinha de 2 cirurgias. E ele estava sem confiança. Sim. Então, através de um atleta que conhecia, teve a conversa inicial e ele aceitou o processo. E foi muito intenso esse processo de 40 dias. Inclusive, algumas chaves mentais a gente vai implementando, porque em algumas modalidades que precisam desse embate corpo a corpo, a gente coloca a estratégia que o atleta e o técnico desejam, a gente coloca na mente, tá, para não ter conflito. Entendi. Porque tem muito atleta que tem um conflito na hora do combate, que treinou para uma coisa e quer fazer outra, a maioria perde. Então nós batemos muito nessa parte, além da rotina, que ele modificou a energia, tudo que estava acontecendo. Então foi um processo super intenso e ele finalizou. Um atleta que estava 6 lutas sem perder. Falaram até que era o segurança do Neymar, eu não sei se é. E ele finalizou em 1 minuto e meio e ganhou a performance da noite. Ele ganhou um bônus de $50 mil. Que beleza. Então, foi um processo assim que validou a metodologia que agora eu estou lançando, né? Inclusive, é um processo online. Meu primeiro curso online vai ser direcionado para atletas que querem se preparar para uma competição de 30 a 60 dias. Então, tá. Não tem muito tempo e quer direcionar para isso. Vamos falar desse curso, então. Quem quiser, tiver interesse, está assistindo a gente aí, quer saber um pouco mais do curso, Betão, o que você pode falar? Tem um site? Sim. O meu site é factumsl.com. Factum com M. Tá? Nas redes sociais eu estou como Aliás, aproveitando, o Betão está falando aí, embaixo está o www. Factumsl.com. Tá. Nas redes sociais eu estou como Herbert Coimbra, okay, ou Herbert Coimbra Oficial no Instagram, é fácil me encontrar. E vai ser direcionado tanto para a base quanto para atletas que já estão em competição ou que vão iniciar a temporada, né? Agora em 2020, querem uma preparação diferenciada, tanto para
estratégias de ações quanto à parte mental. Nós vamos estar passando técnicas mentais para o atleta potencializar a mente e ter, destravar algumas partes que sempre bloqueiam. Essa é E uma agora parte... em janeiro é isso, né? Sim, em janeiro a gente vai fazer o primeiro lançamento. Bacana. Vamos então falar da base, Betão. A gente sabe que em diversas modalidades a gente percebe que há uma crítica em relação à renovação de novos atletas. No vôlei você ouve isso, está faltando renovação. O vôlei que virou exemplo em relação à revelação por uma manutenção de equipes, de boas equipes, está passando problemas. O basquete, então, nem se fala, você pode falar melhor que eu, inclusive. Futebol passa por esse problema, tênis passa por esse problema. Outros esportes tendo essa dificuldade na parte da renovação dos jovens atletas. O que você tem mapeado, o que se observa a respeito, qual que é a grande dificuldade nessa parte de mentalização? A gente sabe muito que, às vezes, a família deposita muito fichas em cima do jovem atleta para que ele seja o melhor de todos. Sim. E, às vezes, ele não consegue fazer isso, não porque não tem a qualidade, exatamente porque dá uma travada mentalmente, isso atrapalha o seu desempenho e ele acaba até desistindo da modalidade do esporte. É verdade. Bom, falar um pouquinho dos pais. Tá? Tem atletas que os pais foram atletas e são frustrados, carregam e depositam toda aquela vontade de não ter conseguido ter se tornado um atleta profissional de sucesso, eles depositam nos filhos. Certo. E aí é uma pressão danada. Todo dia o pai vai buscar o filho, e aí, como é que foi? Treinou bem? Não sei. E aí o atleta já saiu, o garoto já saiu, o garoto ou a garota sai do treino estressado, porque às vezes levou um esporro do técnico, não deu certo, não treinou bem, e aí já vem aquela pressão. Isso vai diminuindo a paixão do atleta. Tá. E o atleta tem que estar apaixonado. Se ele não estiver apaixonado pelo esporte, ele não vai se desenvolver. Aquilo se torna algo chato. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com a pressão que colocam, até a postura na arquibancada, né? Porque eu tenho alguns vídeos que falam isso. Eu tenho escutado muita reclamação de técnicos e diretores como se comportam os pais na arquibancada. Xinga técnico, xingam o juiz e xingam os companheiros do filho ou da filha. Isso é um absurdo, porque sai briga na arquibancada. Sim. E gera um conflito muito grande. Então, é bem complicado para uma criança, para um jovem, se manter em alto astral, com a mente tranquila para realizar, num clima como esse. Tá? Em relação às modalidades, eu acho que existem modalidades que até investe mais nessa parte, hoje em dia muito com psicólogo, mas se o psicólogo não tem uma vivência, ele vai ficar sempre batendo na mesma coisa, procurando algum trauma, alguma coisa assim, e não entra com estratégias. E os garotos e garotas, a partir dos 13, 14 anos, que eu já atendi vários, eles querem estratégias, eles querem melhorar, eles querem competir. Então, os clubes têm que investir nisso, nessa parte de acompanhamento, eles têm que se abrir. Clubes profissionais não investem nisso. E chega num momento de decisão, você vê os atletas que são referências fraquejando. Nós vimos no Mundial de Basquete, a primeira fase, o time masculino muito bem. E depois, do nada, o time foi mal, tendo uma queda. O que aconteceu ali? Não foi físico, não foi técnico, foi mental. Alguma coisa aconteceu que não seguraram. Aliás, de uma geração que se esperava muito na seleção e não corresponderam a respeito, né, Betão? Exatamente, porque nunca se trabalhou essa parte, que é muito necessário, né? O mental hoje, ele se equivale às técnicas e fundamentos e físico junto, é 50% mental e 50% a outra parte, porque é a mente que leva o corpo. Já está comprovado isso. A mente leva o corpo e não o corpo leva a mente. Vários atletas já me relataram assim, eu estou muito bem, estou muito preparado fisicamente, mas chega na hora eu travo. Seja por auto-julgamento, por comparação, eu travo. Então a gente trabalha esse lado para chegar na confiança. Porque se isso não estiver bem tranquilo na mente do atleta,
ele não avança. Uma engrenagem, né? Tem que estar tudo caminhando bem. É o sistema, o mecanismo tem que ser completo. Corpo, a mente, a alma, a felicidade, a paixão entra. Então, as pequenas mudanças, pequenos hábitos fazem com que a energia se mova. Eu sempre falo para os atletas, tudo é energia. Né? Então, nós vamos mover a sua energia para onde você quer chegar, porque é possível chegar. Ontem eu estava vendo um vídeo do Michael Jordan, quando ele entrou no Hall da Fama. No final, ele falou assim, limites não existem. Né? Então, aquilo me impactou muito, porque realmente para ele não teve um limite. Né? É verdade. E, Betão, só aproveitando, né? A gente está chegando nos Jogos Olímpicos agora, a Tóquio do Japão. A gente sabe que os atletas brasileiros são muito pressionados a terem ótimos resultados. Às vezes tem temporadas excelentes, né? E são colocados, são favoritos à medalha. Aí chega lá, não consegue nem uma medalha de bronze. E quando conseguem de prata e de bronze, parece que eles cometeram um crime, de tão criticados que são, porque não conseguiram o ouro. Essa parte psicológica é importante também nesse momento, né, Betão? Muito, né? Muito. Só que precisa ter um acompanhamento a longo prazo. Né? Mas pode acontecer de um atleta precisar agora? Sim, não, inclusive como a minha empresa está sendo direcionada para treinamento, palestra, esse ano de 2020 eu tenho alguns projetos de pegar uma seleção para trabalhar, mesmo que seja gratuitamente, mas para trabalhar, para mostrar a metodologia, tudo que está sendo cartão de visitas. Que está acontecendo, já tem coisas agendadas e fazer um projeto de talvez acompanhar também como patrocinador algumas modalidades que não são tão famosas, mas que se entrar no quadro de medalha faz uma diferença muito grande. Sim. São atletas que não têm tanta oportunidade financeira, né, para pagar um acompanhamento, mas que a gente precisa ajudar, a gente precisa valorizar todas as modalidades. Porque no final, no quadro de medalhas, né, não importa se é coletivo ou se é individual. É o que vai contar ali, que vai mostrar que o esporte brasileiro está avançando. E só vai avançar se a mentalidade do atleta, do diretor e da comissão técnica estiver alinhada. Legal. Betão, prazer recebê-lo aqui no programa. Fico feliz aí que você tenha aumentado aí o seu leque de atuação nessa parte de mentalização. Acho muito importante isso, eu gosto bastante desse assunto. No A Bola Não Para já falamos com outros profissionais que falam a respeito disso no esporte. Eu acho importante, já mostrou-se que o atleta brasileiro tem esse déficit, essa parte de concentração, de cobrança emocional. A gente percebe-se em Olimpíada, Copa do Mundo, quanto o emocional está aflorado e o jogador acaba sentindo isso e atrapalha o seu desempenho, infelizmente, né? Então, é importante trabalhar esse lado. Eu acho muito bacana o seu trabalho e eu desejo sorte para você em 2020. Agradeço muito a oportunidade. Sempre, quando se abre um espaço como esse, para a gente mostrar como é o trabalho, porque ainda tem muito questionamento, se fala muito de coaching e coaching foi banalizado. Sim. Infelizmente, por isso que eu até tirei o coach Betão do nome, né, para não criar esse estigma, né, mas colocar como mentor, porque é o que eu faço. Eu mentoro os atletas que estão comigo e colocar uma metodologia. Todo mundo fala de disciplina, de persistência, comprometimento, que isso tudo é importante. Mas quando você alinha isso na cabeça do atleta, ele entende, aí ele tem a oportunidade de fazer a escolha. E quando o atleta escolhe, ou ele vai escolher ficar do mesmo jeito que está, ou ele vai avançar. E esse é meu propósito também de profissional e de vida. É quebrar essa mentalidade de que não se precisa investir na carreira. O atleta tem que investir na carreira. Legal, Betão. Boa sorte para você. Obrigado, Fred. Agradecendo o grande Betão, que trabalha com a mentalização, mentor de atletas, aqui no A Bola Não Para, que volta na semana que vem, sempre com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!